Louis Althusser, por Marx. Prefácio. Hoje. 1. Tomo a liberdade de publicar a compilação destas notas que saíram durante os últimos 4 anos em diferentes revistas. Alguns destes artigos estão esgotados, eis a primeira razão de ordem prática. Se eles contêm em sua pesquisa e sua incompletude algum sentido, este deveria advir de sua reunião. Eis minha segunda razão. Dou-os, enfim, pelo que são, os documentos de uma certa história. Estes textos nasceram, quase todos, de alguma conjuntura, reflexão sobre uma obra, resposta a uma crítica ou objeção, análise de um espetáculo, etc. Trazem a data e a marca de seu nascimento, até em suas variações, que não quis retocar. Retirei algumas passagens de polêmica demasiado pessoal. Restabeleci palavras, notas ou páginas que então tive de reservar, fosse para poupar a sensibilidade de certas prevenções, fosse para reduzir meus desenvolvimentos à medida acordada. Precisei algumas referências. Nascidos, cada um de alguma ocasião particular, estes textos são, no entanto, o produto de uma mesma época e de uma mesma história. São, à sua maneira, testemunhos de uma singular experiência que todos os filósofos da minha idade e que tentaram pensar com Marx tiveram de viver, a pesquisa do pensamento filosófico de Marx, indispensável para sair do impasse teórico que a história nos relega. A história, ela se apodera de nossa adolescência desde a Frente Popular e a Guerra da Espanha, para nos imprimir, durante a guerra nua e crua, a terrível educação dos fatos. Ela nos surpreendera ali onde tínhamos vindo ao mundo, e dos estudantes de origem burguesa ou pequeno-burguesa que éramos, fizera homens instruídos da existência das classes, da luta destas e de suas implicações. Das evidências que ela nos impusera, havíamos tirado a conclusão, aderindo à organização política da classe operária, o Partido Comunista. Era o imediato pós-guerra. Brutalmente fomos jogados nas grandes batalhas políticas e ideológicas que o partido conduzia. Precisamos, então, avaliar a medida de nossa escolha e assumir suas consequências. Em nossa memória política, esse tempo permanece o tempo das grandes greves e das manifestações de massa. O tempo do apelo de Estocolmo e do movimento pela paz, quando caíram por terra as imensas esperanças nascidas da resistência e começou a áspera e dura luta que devia fazer recuar no horizonte da Guerra Fria, repelida por inúmeros braços humanos à sombra da catástrofe. Em nossa memória filosófica, esse tempo permanece o dos intelectuais armados, perseguindo o erro em todos os covis, o de filósofos sem obras que éramos, mas fazendo política de toda obra e cortando o mundo com uma única lâmina, artes, literaturas, filosofias e ciências, com o impiedoso corte das classes. O tempo que em sua caricatura estas palavras resumem ainda, alta bandeira desfraldada no vazio, abre aspas, ciência burguesa, ciência proletária, fecha aspas. Alguns dirigentes, para defender contra o furor dos ataques burgueses, o marxismo, então perigosamente aventurado na biologia de Lysenko, relançaram essa velha fórmula esquerdista, que fora outrora a palavra de ordem de Bogdanov e do Proletkut. Uma vez proclamada, ela dominou tudo. Sob sua linha imperativa, os filósofos em que contávamos então não tiveram escolha a não ser entre o comentário e o silêncio, uma convicção iluminada ou coagida e o mutismo do embaraço. Paradoxalmente, foi preciso nada menos que Stalin, cujo contagioso e implacável sistema de governo e de pensamento provocava esses delírios, para trazer a essa loucura um pouco de razão. Entre as linhas de algumas páginas simples em que ele censurava o zelo daqueles que pretendiam à força fazer da língua uma superestrutura, entrevimos que o uso do critério de classe não era sem limites e que nos faziam tratar a ciência, cujo título cobria até mesmo as obras de Marx, como a primeira ideologia. Foi preciso recuar e,
meio perturbados, retomar os rudimentos. Escrevo estas linhas em meu nome e como comunista, que busca em nosso passado apenas o que vem a esclarecer nosso presente, em seguida iluminar nosso futuro. Não evoco nem por prazer nem por azedume esse episódio, mas para o sancionar com uma observação que o ultrapassa. Estávamos na idade do entusiasmo e da confiança. Vivíamos num tempo em que o adversário se mostrava implacável, falando a linguagem da injúria para apoiar sua agressão. Apesar disso, ficamos muito tempo confundidos por essa peripécia a que certos dirigentes, em vez de nos segurarem na encosta do esquerdismo teórico, nos arrastaram vigorosamente, sem que, aparentemente, os outros fizessem algo para moderá-los, nos avisar ou nos prevenir. Passávamos, então, a maior parte do tempo a militar, quando devíamos ter defendido nosso direito e nosso dever de conhecer e de simplesmente estudar para produzir. Ou seja, não tínhamos nem mesmo esse tempo. Ignorávamos Bogdanov e o Proletkult e a luta histórica de Lenin contra o esquerdismo, político e teórico. Ignorávamos a letra mesma dos textos da maturidade de Marx, demasiado felizes e com pressa de encontrar na chama ideológica de suas obras de juventude nossa própria paixão ardente. E os mais velhos do que nós? Os que tinham a responsabilidade de nos mostrar os caminhos, como viviam também eles na mesma ignorância? Toda essa longa tradição teórica, elaborada através de tantos combates e provas, testemunhada por tantos grandes textos, como podia ser para eles letra morta? Daí viemos a reconhecer que, sob a proteção do dogmatismo reinante, outra tradição negativa, esta francesa, prevalecera sobre a primeira. Outra tradição, ou antes, o que poderíamos chamar em eco a Deutsche Misere, de Heine, nossa miséria francesa. A ausência tenaz, profunda, de uma real cultura teórica na história do movimento operário francês. Se o Partido Comunista Francês puder avançar a esse ponto, dando à teoria geral das duas ciências a forma de uma proclamação radical, se puder fazer discurso disso, o teste e a demonstração de sua incontestável coragem política, é também porque vivia de magras reservas teóricas, as que lhe deixou de herança todo o passado do movimento operário francês. De fato, sem contar os utopistas, Saint-Simon e Fourier, que Marx gosta tanto de evocar, sem contar Proudhon, que não era marxista, e Jaurès, que o era pouco, onde estão nossos teóricos? A Alemanha teve Marx e Engels, e o primeiro Kautsky, a Polônia Rosa Luxemburgo, a Rússia Plekhanov e Lenin, a Itália Labriola, que, quando tínhamos Sorel, se correspondia de igual para igual com Engels, depois Gramsci. Onde estão nossos teóricos? Guesde? Lafargue? Seria preciso toda uma análise histórica para prestar contas de uma pobreza que contrasta com a riqueza de outras tradições. Sem pretender enveredar por essa análise, fixemos ao menos algumas balizas. Uma tradição teórica, teoria da história, teoria filosófica, no movimento operário do século XIX e do início do século XX, não pode prescindir das obras dos trabalhadores intelectuais. Foram intelectuais Marx e Engels que fundaram o materialismo histórico e o materialismo dialético. Foram intelectuais Kautsky, Plekhanov, Labriola, Rosa Luxemburgo, Lenin e Gramsci que desenvolveram sua teoria. Não podia ser de outro modo, nem nas origens, nem muito tempo depois. Não pode ser de outro modo, nem agora, nem no futuro. O que pode mudar e mudará é a origem de classe dos trabalhadores intelectuais, mas não sua qualidade de intelectuais. Foi assim por razões de princípio que Lenin, depois Kautsky, nos permitiu compreender. De um lado, a ideologia espontânea do movimento operário não podia, entregue a si mesma, produzir senão o socialismo utópico, o trade unismo, o anarquismo, o anarcossindicalismo. De outro lado, o socialismo marxista, supondo o gigantesco trabalho teórico de instauração
e de desenvolvimento de uma ciência e de uma filosofia sem precedente só podia ser realizado por homens com uma profunda formação histórica, científica e filosófica, por intelectuais de grande valor. Se tais intelectuais apareceram na Alemanha, na Rússia, na Polônia e na Itália, seja para fundar a teoria marxista, seja para se tornarem seus mestres, não foi em razão de acasos isolados. É que as condições sociais, políticas, religiosas, ideológicas e morais reinantes nesses países tornavam simplesmente impossível a atividade dos intelectuais, a quem as classes dominantes, feudalismo e burguesia, comprometidos e unidos em seus interesses de classe e apoiados nas igrejas, não ofereciam, no mais das vezes, senão empregos servis e irrisórios. Ali, os intelectuais só podiam procurar liberdade e futuro ao lado da classe operária, a única classe revolucionária. Na França, ao contrário, a burguesia fora revolucionária, soubera e pudera, de longa data, associar os intelectuais à revolução que fizera e mantê-los a seu lado depois da tomada e da consolidação do poder. A burguesia francesa soubera e pudera realizar sua revolução, uma revolução nítida e franca, eliminar a classe feudal da cena política, em 1789, 1830, 1848, consolidar sob seu reinado, na própria revolução, a unidade da nação, combater a igreja e depois adotá-la. Porém, chegado o momento, separar-se dela e cobrir-se com as palavras de ordem, de liberdade e de igualdade. Ela soubera utilizar, ao mesmo tempo, suas posições de força e todos os títulos adquiridos no passado para oferecer aos intelectuais suficiente futuro e espaço, funções bastante honrosas, margens de liberdade e de ilusões suficientes para retê-los sob sua lei e mantê-los sob o controle de sua ideologia. Salvo algumas grandes exceções, que foram justamente exceções, os intelectuais franceses aceitaram sua condição e não sentiram a necessidade vital de procurar a salvação ao lado da classe operária. E quando aderiram a ela, não souberam desfazer-se da ideologia burguesa que os marcava e que sobreviveu em seu idealismo e seu reformismo, Joarret, ou em seu positivismo. Também não foi por acaso que o Partido francês precisou consagrar corajosos e pacientes esforços para reduzir e destruir o reflexo da desconfiança obreirista contra os intelectuais, que exprimia a sua maneira e a experiência e a decepção, incessantemente renascentes de uma longa história. Foi assim que as formas mesmas da dominação burguesa privaram, por muito tempo, o movimento operário francês dos intelectuais indispensáveis à formação de uma autêntica tradição teórica. Será preciso acrescentar aqui ainda uma razão nacional? Ela se deve à lamentável história da filosofia francesa nos 130 anos que se seguiram à Revolução de 1789. A sua obstinação espiritualista, não somente conservadora, mas reacionária, de Manet de Biran a Cousin a Bergson, ao seu desprezo pela história e pelo povo, a seus vínculos profundos e limitados com a religião, ao seu encarniçamento contra o único espírito digno de interesse que produziu Auguste Comte e a sua inacreditável incultura e ignorância. Há 30 anos as coisas tomaram outra direção, mas o peso de um longo século de embrutecimento filosófico oficial contribuiu muito também para o esmagamento da teoria dentro do próprio movimento operário. O Partido francês nasceu nessas condições de vazio teórico e cresceu a despeito desse vazio, preenchendo a melhor possível as lacunas existentes, alimentando-se de nossa única tradição nacional autêntica, pela qual Marx tinha o maior respeito, a tradição política. Permanece marcado por essa tradição política e, por isso, por certo desconhecimento do papel da teoria, menos, aliás, da teoria política e econômica que da teoria filosófica. Se conseguiu congregar em torno de si intelectuais célebres, foram, antes de tudo, grandes escritores, romancistas, poetas, artistas, grandes especialistas das ciências da natureza e também alguns historiadores e psicólogos de alta qualidade. E, sobretudo, por razões políticas,
mas muito raramente homens com formação filosófica suficiente para considerar que o marxismo devia ser não só uma doutrina política, um método de análise e de ação, mas também, enquanto ciência, o domínio teórico de uma investigação fundamental, indispensável ao desenvolvimento não apenas da ciência das sociedades e das diversas ciências humanas, mas também das ciências da natureza e da filosofia. O Partido Francês precisou nascer e crescer nessas condições, sem a herança e o auxílio de uma tradição nacional teórica, e, o que é sua decorrência inevitável, sem uma escola teórica da qual pudessem sair mestres. Tal é a realidade. Fomos obrigados a aprender e a aprender sozinhos. Sozinhos, pois não tivemos entre nós, em filosofia marxista, verdadeiros e grandes mestres para guiar-nos os passos. Politzer, que poderia ter sido um, se não tivesse sacrificado a grande obra filosófica que trazia em si tarefas econômicas urgentes, deixara-nos apenas os erros geniais de sua crítica dos fundamentos da psicologia. Morrera assassinado pelos nazistas. Não tínhamos mestres. Não falo dos homens de boa vontade, nem dos espíritos mais cultos, eruditos, letrados e outros. Falo de mestres de filosofia marxista, saídos de nossa história, acessíveis e próximos de nós. Esta última condição não é um detalhe supérfluo, pois herdamos, ao mesmo tempo que esse vazio teórico do nosso passado nacional, esse monstruoso provincianismo filosófico e cultural, nosso chauvinismo, que nos faz ignorar as línguas estrangeiras e praticamente desconsiderar o que se pode pensar e produzir para além de uma cadeia de montanhas, do curso de um rio ou do espaço de um mar. Será um acaso que o estudo e o comentário das obras de Marx tenham permanecido tanto tempo entre nós, obra de alguns germanistas corajosos e tenazes? Que o único nome que podemos expor, além de nossas fronteiras, é o de um pacífico herói solitário que, ignorado pela Universidade Francesa, prosseguiu durante anos minuciosos estudos sobre o movimento neo-hegeliano de esquerda e o jovem Marx, Auguste Cornu. Essas reflexões podiam esclarecer-nos sobre nossa penúria, mas não aboli-la. É a Stalin que devemos no seio do mal cujo maior responsável é ele, o primeiro choque. E à sua morte que devemos o segundo choque, à sua morte e ao 20º Congresso. Mas entre mentes, a vida entre nós também fizera sua obra. Não se cria de um dia para o outro, ou por simples decreto, nenhuma organização política, nenhuma verdadeira cultura teórica. Quantos, entre os jovens filósofos chegados à idade adulta com a guerra ou pós-guerra, se tinham consumido em tarefas políticas extenuantes, sem tempo para o trabalho científico? É também um traço de nossa história social que os intelectuais de origem pequeno-burguesa, que vieram então para o partido, se sentissem obrigados a quitar com pura atividade, se não com ativismo político, a dívida imaginária que pensavam ter contraído por não terem nascido proletários. Sartre, à sua maneira, podia servir-nos de honesta testemunha a esse batismo da história. Nós também fomos de sua raça, e é sem dúvida um ganho dos tempos que nossos camaradas mais jovens pareçam livres dessa dívida, que pagam talvez de outra maneira. Filosoficamente falando, nossa geração sacrificou-se, foi sacrificada nos combates unicamente políticos e ideológicos, quero dizer, sacrificada em suas obras intelectuais e científicas. Muitos cientistas e às vezes muitos historiadores, ou até alguns raros literários, puderam safar-se sem danos ou evitando o pior. Não havia saída para um filósofo. Se escrevia ou falava de filosofia para o partido, estava limitado aos comentários e a pequenas variações no uso interno das célebres citações. Não tínhamos audiência entre nossos pares. O adversário jogava-nos na cara que não passávamos de políticos. Nossos colegas mais esclarecidos, que devíamos começar por estudar nossos autores antes de julgá-los e por justificar objetivamente nossos princípios antes de proclamá-los e aplicá-los, para incitar os melhores de seus interlocutores a lhes dar ouvidos, certos filósofos marxistas viram-se constrangidos
por um movimento natural no qual não entrava nenhuma tática refletida a se disfarçar, Marx de Husserl, Marx de Hegel, Marx de jovem Marx ético ou humanista, com o risco de confundir, num momento ou noutro, a máscara e o rosto. Não exagero, conto os fatos. Vivemos ainda hoje suas consequências. Estávamos política e filosoficamente convencidos de ter aportado na única terra firme do mundo, mas sem saber demonstrar filosoficamente sua existência e firmeza. Em verdade, já ninguém acreditava que tínhamos terra firme sobre os pés e não apenas convicções. Não falo da irradiação do marxismo, que felizmente pode nascer de outras esferas que não a do astro filosófico. Falo da existência paradoxalmente precária da filosofia marxista como tal. Nós, que pensávamos deter os princípios de toda filosofia possível e da impossibilidade de toda ideologia filosófica, não conseguíamos sustentar a prova objetiva e pública da apodicticidade de nossas convicções. Uma vez posta à prova a vacuidade teórica do discurso dogmático, restava à nossa disposição um único meio para assumir a impossibilidade de pensar verdadeiramente nossa filosofia, pensar a própria filosofia como impossível. Conhecemos então a grande e sutil tentação do fim da filosofia, de que nos falavam textos enigmaticamente claros da juventude, 1840-1845, e do corte, 1845, de Marx. Os mais militantes e os mais generosos chegavam ao fim da filosofia por sua realização e celebravam a morte da filosofia na ação, em sua realização política e sua realização proletária, pondo sem reserva a seu serviço as famosas teses sobre Feuerbach, em que uma linguagem teoricamente equivocada opõe a transformação do mundo à sua explicação. Daí o pragmatismo teórico não havia, jamais há, senão um passo. Outros, de espírito mais científico, proclamavam o fim da filosofia no estilo de certas fórmulas positivistas de a ideologia alemã, onde não são mais o proletariado e a ação revolucionários que se encarregam da realização, logo da morte da filosofia, mas a ciência pura e simples. Marx não nos incita a cessar de filosofar, ou seja, de desenvolver devaneios ideológicos para passar ao estudo da própria realidade? Politicamente falando, a primeira leitura era da maioria de nossos filósofos militantes, que, entregando-se totalmente à política, faziam da filosofia a religião de sua ação. A segunda leitura, ao contrário, era a dos críticos, que esperavam do discurso científico acabado que ele cobrisse as proclamações vazias da filosofia dogmática. Mas uns e outros, se punham em paz ou em segurança com a política, pagavam-no forçosamente com a má consciência a respeito da filosofia. Uma morte pragmático-religiosa, uma morte positivista da filosofia não são verdadeiramente mortes filosóficas da filosofia. Empenhamo-nos, então, em dar à filosofia uma morte digna dela, uma morte filosófica. Ainda a esse respeito, apoiávamos-nos noutros textos de Marx e numa terceira leitura dos primeiros. Avançávamos a partir do entendimento de que o fim da filosofia não pode ser, como o subtítulo do Capital proclama quanto à economia política, senão crítica, que é preciso ir às coisas mesmas, acabar com a ideologia filosófica e empenhar-se no estudo real, mas, e era o que parecia nos proteger do positivismo, voltando-nos contra a ideologia, a qual víamos constantemente ameaçar a inteligência das coisas positivas, sitiar as ciências, turvar os fatos reais. Confiávamos então à filosofia a perpétua redução crítica das ameaças da ilusão ideológica, e para lhe confiar essa tarefa, fazíamos da filosofia a pura e simples consciência da ciência, reduzida em tudo à letra e ao corpo da ciência, mas simplesmente virada do avesso, como sua consciência vigilante, sua consciência do exterior, para esse exterior negativo, para reduzi-lo a nada. Era o fim da filosofia, visto que todo o seu corpo e seu objeto se confundiam com o da ciência,
e, no entanto, ele subsistia como sua consciência crítica evanescente, apenas o tempo de projetar a essência positiva da ciência sobre a ideologia ameaçadora, apenas o tempo de destruir os fantasmas ideológicos do agressor, antes de retomar seu lugar, reencontrar os seus. Essa morte crítica da filosofia, idêntica à sua existência filosófica evanescente, dava-nos, enfim, as razões e as alegrias de uma verdadeira morte filosófica, realizada no ato ambíguo da crítica. A filosofia, então, não tinha por destino mais do que realizar sua morte crítica no reconhecimento do real e na volta ao próprio real, o real da história, mãe dos homens, de seus atos e pensamentos. Filosofar era recomeçar por nossa vez a odisseia crítica do jovem Marx, atravessar a camada de ilusões que nos oculta o real e tocar na única terra natal, a da história, para lá encontrar enfim o repouso da realidade e da ciência em harmonia sob a perpétua vigilância da crítica. Nessa leitura não há mais história da filosofia. E como poderia existir uma história dos fantasmas dissipados? Uma história das trevas percorridas? Só existe a história do real, que pode silenciosamente fazer surgir no adormecido incoerências sonhadas, sem que jamais seus sonhos, ancorados na continuidade dessa profundeza, possam compor efetivamente o continente de uma história. Na ideologia alemã, o próprio Marx nos dissera, abre aspas, a filosofia não tem história, fecha aspas. Quando se lê o texto sobre o jovem Marx, julgar-se-á se ele não está ainda preso, em parte, a essa esperança mítica de uma filosofia que atinge seu fim filosófico na morte contínua da consciência crítica. Se evoco tais pesquisas e tais escolhas, é porque, à sua maneira, elas têm a marca de nossa história. E é também porque o fim do dogmatismo stalinista não as dissipou como simples reflexos de circunstância, porque elas ainda são nossos problemas. Aqueles que imputam a Stalin, além de seus crimes e seus erros, o conjunto de nossas decepções, de nossos erros e de nossos infortúnios, em qualquer domínio, correm o risco de vir a ficar muito desconcertados ao constatarem que o fim do dogmatismo filosófico não nos devolveu a filosofia marxista em sua integridade. Afinal, não se pode libertar, nem mesmo do dogmatismo, senão aquilo que existe. O fim do dogmatismo produziu uma real liberdade de pesquisa e também uma febre, em que alguns têm um pouco de pressa de declarar filosofia o comentário ideológico de seu sentimento de libertação e de seu gosto pela liberdade. As febres caem tão seguramente quanto as pedras. O que o fim do dogmatismo nos devolveu foi o direito de fazer a conta exata do que possuímos, chamar pelo nome nossa riqueza e nossa penúria, pensar e colocar em voz alta nossos problemas e empreender com rigor uma verdadeira pesquisa. Seu fim permitiu sair, em parte, de nosso provincianismo teórico. Reconhecer e conhecer aqueles que existiram e existem exteriormente a nós, e, vendo esse exterior, começar a ver-nos a nós mesmos do exterior, conhecer o lugar que ocupamos no conhecimento e na ignorância do marxismo, e assim começar a nos conhecermos. O fim do dogmatismo nos colocou diante desta realidade. A filosofia marxista, fundada por Marx no ato mesmo da fundação de sua teoria da história, está ainda, em grande parte, por constituir, visto que, como dizia Lenin, só as pedras angulares foram colocadas. As dificuldades teóricas, nas quais nós nos debatéramos na noite do dogmatismo, não eram totalmente dificuldades artificiais, mas se deviam também, em grande parte, ao estado de não elaboração da filosofia marxista. Melhor, nas formas rígidas e caricaturais que havíamos suportado ou mantido, e até na monstruosidade teórica das suas ciências, algo de um problema não resolvido estava, com uma presença cega e grotesca, realmente presente. Bastam-me como testemunhas as obras do esquerdismo teórico, o jovem Lukács e Korsch, recém-publicadas. E, finalmente, nosso destino e nossa tarefa hoje
é simplesmente colocar e enfrentar esses problemas à luz do dia, se queremos dar um pouco de existência e de consistência teórica à filosofia marxista. 2. Permitam-me indicar a que caminho levam as notas que se seguem. O texto sobre o jovem Marx, ainda preso ao mito de uma filosofia crítica evanescente, continha, no entanto, a questão essencial que nossas experiências, nossos fracassos e nossas impotências haviam feito se levantar em nós. Em que ponto está a filosofia marxista? Ela tem, teoricamente, o direito à existência? E se existe por direito, como definir sua especificidade? Essa questão essencial achava-se colocada praticamente numa questão de aparência histórica, mas que é, na realidade, teórica. A questão da leitura e da interpretação das obras de juventude de Marx. Não foi por acaso que pareceu indispensável submeter a um exame crítico sério esses textos famosos com os quais se defenderam todas as bandeiras e todos os usos. Esses textos abertamente filosóficos nos quais acreditáramos, mais ou menos espontaneamente, ler a filosofia de Marx em pessoa. Colocar a questão da filosofia marxista e de sua especificidade no tocante às obras de juventude de Marx era necessariamente colocar a questão das relações de Marx com as filosofias que ele desposara ou percorrera, as de Hegel e de Feuerbach. Logo, colocar a questão de sua diferença. Foi o estudo das obras de juventude de Marx que me levou inicialmente à leitura de Feuerbach e à publicação de seus textos teóricos mais importantes do período de 1839 a 1845. Conferir meus considerandos, página 33 a 38. Foi essa mesma razão que devia naturalmente conduzir-me a começar a estudar, no detalhe de seus respectivos conceitos, a natureza das relações da filosofia de Hegel com a filosofia de Marx. A questão da diferença específica da filosofia marxista tomou, assim, a forma da questão de saber se existia ou não, no desenvolvimento intelectual de Marx, um corte epistemológico, marcando o surgimento de uma nova concepção da filosofia. E a questão correlativa do lugar preciso desse corte. Foi no campo dessa questão que o estudo das obras de juventude de Marx tomou uma importância teórica. Existência do corte e histórica. Lugar do corte, decisiva. Evidentemente, não se podia aceitar, para afirmar a existência de um corte e definir seu lugar, senão como uma declaração a ser testada, para infirmar ou confirmar a frase pela qual Marx atesta e situa esse corte. Abre aspas, a liquidação de nossa consciência de outrora, fecha aspas. Em 1845, no âmbito da ideologia alemã. Para experimentar os teores dessa declaração, era preciso uma teoria e um método. Era preciso aplicar ao próprio Marx os conceitos teóricos marxistas, com os quais pode ser pensada a realidade das formações teóricas em geral, ideologia, filosófica, ciência. Sem a teoria de uma história das formações teóricas, não se poderia efetivamente apreender e estabelecer a diferença específica que distingue duas formações teóricas diferentes. Acreditei poder, para esse fim, tomar emprestado de Jacques Martin o conceito de problemática para designar a unidade específica de uma formação teórica e, por conseguinte, o lugar determinado dessa diferença específica, e de Gaston Bachelard o conceito de corte epistemológico para pensar a mutação da problemática teórica contemporânea da fundação de uma disciplina científica. Que fosse preciso construir um conceito e tomar outro emprestado não implicava que esses dois conceitos fossem arbitrários ou exteriores a Marx. Muito pelo contrário, pode-se demonstrar que estão presentes em ação no pensamento científico de Marx, mesmo que sua presença fique na maior parte do tempo em estado prático. Nesses dois conceitos, eu estabelecera o mínimo teórico indispensável para autorizar uma análise pertinente do processo da transformação teórica do jovem Marx e para chegar a algumas conclusões precisas.
Permitam-me resumir aqui, de forma extremamente sumária, alguns resultados de um estudo que se estendeu por longos anos e dos quais os textos que publico são apenas testemunhos parciais. Um corte epistemológico inequívoco intervém na obra de Marx no ponto em que o próprio Marx o situa, na obra não publicada em vida, que constitui a crítica de sua antiga consciência filosófica ideológica, a ideologia alemã. As teses sobre Feuerbach, que são apenas algumas frases, marcam a borda anterior extrema desse corte, o ponto onde, na antiga consciência e na antiga linguagem, portanto, em fórmula e conceitos necessariamente desequilibrados e equívocos, aponta já a nova consciência teórica. 2. Esse corte epistemológico refere-se conjuntamente a duas disciplinas teóricas distintas. Foi fundando a teoria da história, materialismo histórico, que Marx, num único e mesmo movimento, rompeu com sua consciência ideológica anterior e fundou uma nova filosofia, materialismo dialético. Retomo expressamente a terminologia consagrada pelo uso materialismo histórico, materialismo dialético, para designar essa dupla fundação num único corte. E assinalo dois problemas importantes inscritos nessa condição excepcional: que uma nova filosofia tenha nascido da fundação mesma de uma ciência e que essa ciência seja a teoria da história, coloca naturalmente um problema capital. Por qual necessidade de princípio a fundação da teoria científica da história devia implicar e envolver ipso facto uma revolução teórica na filosofia? A mesma circunstância acarretava também uma consequência prática, que não pode ser negligenciada. A nova filosofia estava tão bem implicada pela e na nova ciência que poderia ser tentada a confundir-se com ela. A ideologia alemã consagra mesmo essa confusão, fazendo da filosofia, como notáramos, apenas a frágil sombra projetada pela ciência, ou até a generalidade vazia do positivismo. Essa consequência prática é uma das chaves da história singular da filosofia marxista, de suas origens aos nossos dias. Examinarei em breve esses dois problemas. 3. Esse corte epistemológico divide assim o pensamento de Marx em dois grandes períodos essenciais. O período ainda ideológico anterior ao corte de 1845 e o período científico, posterior ao corte de 1845. Esse segundo período pode, igualmente, ser dividido em dois momentos: o momento da maturação teórica e o momento da maturidade teórica de Marx. Para facilitar o trabalho filosófico e histórico que nos aguarda, gostaria de propor uma terminologia provisória que registra essa periodização. Proponho designar as obras do primeiro período, logo todos os textos de Marx, de sua tese de doutorado aos manuscritos de 1844, inclusive a Sagrada Família, pela expressão já consagrada, obras da juventude de Marx. Proponho designar os textos do corte de 1845, ou seja, as teses sobre Feuerbach e a ideologia alemã, onde aparece pela primeira vez a nova problemática de Marx, mas quase sempre de uma forma ainda parcialmente negativa e fortemente polêmica e crítica, pela expressão nova, obras do corte. Proponho designar as obras do período de 1845 a 1857 pela expressão nova, obras da maturação. Se podemos efetivamente atribuir ao corte que separa o ideológico, anterior a 1845, do científico, posterior a 1845, a data crucial das obras de 1845, tese sobre Feuerbach e a ideologia alemã, devemos ter em conta que sua mutação não pôde produzir de imediato, em uma forma acabada e positiva, a problemática teórica nova que ela inaugura, tanto na teoria da história quanto na teoria da filosofia. A ideologia alemã é, com efeito, o comentário quase sempre negativo e crítico das diferentes formas da problemática ideológica rejeitada por Marx. Um longo trabalho de reflexão e de elaboração positivas foi necessário, longo período que Marx empregou a produzir, modelar e fixar
uma terminologia e uma sistemática conceituais adequadas a seu projeto teórico revolucionário. Foi pouco a pouco que a nova problemática revestiu sua forma definitiva. É por essa razão que proponho designar as obras posteriores a 1845 e anteriores aos primeiros ensaios da redação do Capital, por volta de 1855 a 1857, portanto, o Manifesto, Miséria da Filosofia, Salário, Preço e Lucro, etc., as obras da maturação teórica de Marx. D. Proponho, então, designar todas as obras posteriores a 1847 obras da maturidade. Teríamos, assim, a classificação de 1840 a 1844, obras da juventude, 1845, obras do corte, de 1845 a 1857, obras da maturação, de 1857 a 1883, obras da maturidade. 4. O período das obras da juventude de Marx, 1840 a 1845, ou seja, de suas obras ideológicas, pode também subdividir-se em dois momentos. A. O momento racionalista liberal dos artigos da Gazeta Renana até 1842. E B. O momento racionalista comunitário dos anos de 1842 a 1845. Como indico rapidamente no texto Marxismo e Humanismo, as obras do primeiro momento supõem uma problemática de tipo kantiano-fichtiano. Os textos do segundo momento repousam, ao contrário, sobre a problemática antropológica de Feuerbach. A problemática hegeliana inspira um estudo absolutamente único, que tenta, de maneira rigorosa, operar, em sentido estrito, a inversão do idealismo hegeliano no pseudo-materialismo de Feuerbach. São os manuscritos de 1844. Daí este resultado paradoxal, desconsiderando o exercício ainda escolar da tese de doutorado e a exceção do praticamente último texto do seu período ideológico-filosófico, o jovem Marx nunca foi hegeliano, e sim, inicialmente kantiano-fichtiano e em seguida feuerbachiano. A tese frequentemente difundida do hegelianismo do jovem Marx, em geral, é, portanto, um mito. Em contrapartida, na véspera da ruptura com sua consciência filosófica de outrora, tudo acontece como se Marx tivesse produzido, recorrendo a Hegel, pela única vez na sua juventude, uma prodigiosa ab-reação teórica indispensável à liquidação de sua consciência delirante. Até então, ele não cessara de se distanciar de Hegel, e para compreender o movimento que o fizera passar dos estudos universitários hegelianos a uma problemática kantiano-fichtiana, depois a uma problemática feuerbachiana, seria preciso dizer que, em vez de se aproximar dele, Marx não cessara de se afastar de Hegel. Com Fichte e Kant, retornava ao fim do século XVIII, e com Feuerbach regressava ao âmago do passado teórico desse século, se é verdade que, à sua maneira, Feuerbach pode representar o filósofo ideal do século XVIII, a síntese do materialismo sensualista e do idealismo ético-histórico, a união real de Diderot e de Rousseau. Não se pode deixar de perguntar se, no brusco e total último retorno a Hegel, os manuscritos de 1844, nessa síntese genial de Feuerbach e de Hegel, Marx não reuniu, como numa experiência explosiva, os corpos dos dois extremos do campo teórico que percorrera até então. E se não foi nessa experiência de extraordinário rigor e consciência, na mais radical prova da inversão de Hegel jamais tentada, nesse texto que nunca publicou, que Marx viveu e realizou na prática a sua transformação. Se se quiser chegar a alguma ideia da lógica dessa prodigiosa mutação, é na extraordinária tensão teórica dos manuscritos de 1844 que seria preciso procurá-la, sabendo de antemão que o texto da quase última noite é paradoxalmente o mais afastado, teoricamente falando, do dia que ia nascer. 5. As obras do corte colocam problemas de interpretação delicados em função do seu lugar na formação teórica do pensamento de Marx. Os breves clarões das teses sobre Feuerbach
inundam de luz todos os filósofos que dela se aproximam. Mas todos sabem que um clarão ofusca mais do que ilumina, e que nada é mais difícil de situar no espaço da noite do que um relâmpago que a atravessa. Um dia será preciso tornar visível o enigmático dessas 11 teses falsamente transparentes. Já a ideologia alemã nos oferece um pensamento em estado de ruptura com seu passado, derrubando impiedosa e criticamente todos os seus antigos pressupostos teóricos. Primeiro Hegel e Feuerbach, todas as formas de uma filosofia da consciência e de uma filosofia antropológica. Entretanto, esse novo pensamento, tão firme e preciso na inquirição do erro ideológico, não se define a si mesmo sem dificuldades, nem sem equívocos. Não se rompe de um só golpe com o passado teórico. São sempre necessárias palavras e conceitos para romper com palavras e conceitos. E são frequentemente as antigas palavras as encarregadas do protocolo da ruptura, enquanto perdura a busca por novas. A ideologia alemã nos dá, assim, o espetáculo de conceitos aposentados, recolocados em serviço, enquanto os novos ainda estão em preparação. E como é normal julgar esses antigos conceitos pela aparência, tomá-los ao pé da letra, é fácil perder-se numa concepção, quer positivista, fim de toda filosofia, quer individualista, humanista do marxismo. Os sujeitos da história são os homens concretos e reais. Ou ainda, pode-se cair na armadilha do papel ambíguo da divisão do trabalho, que desempenha, nesse texto, o papel principal, desempenhado nos textos da juventude sobre alienação, e que comanda toda a teoria da ideologia e toda a teoria da ciência. Por todas essas razões, que têm a ver com a proximidade imediata do corte, a ideologia alemã exige todo um trabalho crítico para distinguir a função teórica supletiva de certos conceitos desses mesmos conceitos. Voltarei a isso. Sexto, situar o corte em 1845 não deixa de ter consequências teóricas importantes, no tocante não só à relação de Marx com Feuerbach, mas também à relação de Marx com Hegel. Com efeito, não é somente depois de 1845 que Marx desenvolve uma crítica sistemática de Hegel, mas desde o segundo momento de seu período de juventude, como se pode ver na Crítica da Filosofia do Estado de Hegel, manuscrito de 1843. No prefácio à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, de 1843, nos manuscritos de 1844 na Sagrada Família. Ora, essa crítica a Hegel não é outra coisa senão, nos seus princípios teóricos, a retomada, o comentário ou o desenvolvimento e a extensão da admirável crítica a Hegel, formulada várias vezes por Feuerbach. É uma crítica da filosofia hegeliana como especulação, como abstração, uma crítica conduzida em nome dos princípios da problemática antropológica da alienação, uma crítica que recorre do abstrato especulativo ao concreto materialista, ou seja, que permanece serva da problemática idealista da qual se quer libertar. Uma crítica que pertence, então, de fato, à problemática teórica com a qual Marx vai romper em 1845. Compreende-se que importa para a pesquisa e a definição da filosofia marxista não confundir a crítica marxista a Hegel com a crítica feuerbachiana a Hegel, mesmo que Marx a retome em seu nome. Pois, segundo se lhe declare ou não verdadeiramente marxista a crítica, de fato feuerbachiana, de ponta a ponta, a Hegel, exposta por Marx no texto de 1843, far-se-á uma ideia muito diferente da natureza última da filosofia marxista. Assinalo isso como um ponto decisivo nas interpretações atuais da filosofia marxista. Refiro-me às interpretações sérias, sistemáticas, baseadas em conhecimentos filosóficos, epistemológicos e históricos reais, em métodos de leitura rigorosos, e não simples opiniões das quais também se podem fazer livros. Por exemplo, a obra, a meu ver, tão importante de Della Volpe e Coletti na Itália. Tão importante porque é a única até hoje a pôr conscientemente no centro de suas pesquisas a distinção teórica e irreconciliável que separa Marx de Hegel e a definição de especificidade própria da filosofia marxista.
Essa obra supõe a existência de um corte entre Hegel e Marx, entre Feuerbach e Marx, mas situa esse corte em 1843, no prefácio à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Esse simples deslocamento do corte repercute profundamente nas consequências teóricas que dele se tiram, e não apenas na concepção da filosofia marxista, mas também, como se verá numa próxima obra, na leitura e na interpretação do Capital. Eu me permiti essas observações para esclarecer o sentido das páginas consagradas a Feuerbach e ao jovem Marx, e para tornar perceptível a unidade do problema que domina estas notas, visto que também é ainda a definição da especificidade irredutível da teoria marxista que está em jogo nos ensaios sobre a contradição e sobre a dialética. Que tal definição não se possa ler diretamente nos textos de Marx, que todo um aparato crítico prévio seja indispensável para identificar o lugar de residência dos conceitos próprios de Marx em sua maturidade, que a identificação desses conceitos seja uma e a mesma coisa que a identificação de seu lugar, que todo esse trabalho crítico, pré-requisito absoluto de toda interpretação, suponha a aplicação de um mínimo de conceitos teóricos marxistas provisórios, abordando a natureza das formações teóricas e sua história. Que a leitura de Marx tenha, então, como condição prévia uma teoria marxista da natureza diferencial das formações teóricas e de sua história, ou seja, uma teoria da história epistemológica, que é a própria teoria marxista. Que essa operação constitui em si um círculo indispensável, em que a aplicação da filosofia marxista a Marx aparece como a condição prévia absoluta da inteligência de Marx e, ao mesmo tempo, como a condição mesmo da constituição e do desenvolvimento da filosofia marxista, isso é claro. Mas o círculo dessa operação não é, como todo círculo desse gênero, senão o círculo dialético da pergunta feita a um objeto sobre sua natureza. A partir de uma problemática teórica que, pondo seu objeto à prova, se põe à prova de seu objeto, que o materialismo possa e deva ser ele mesmo o objeto da questão epistemológica e que essa questão epistemológica só possa ser feita em função da problemática teórica marxista, são pontos absolutamente necessários para uma teoria que se define dialeticamente não apenas como ciência da história, materialismo histórico, mas também e simultaneamente como filosofia, capaz de explicar a natureza das formações teóricas e de sua história, portanto capaz de dar conta de si mesma, tornando-se a si mesma por objeto. O marxismo é a única filosofia que enfrenta teoricamente esse teste. Todo esse trabalho crítico é, portanto, indispensável, não só para poder ler Marx de outro modo que não seja uma leitura imediata, presa quer nas falsas evidências dos conceitos ideológicos da juventude, quer nas falsas evidências, talvez ainda mais perigosas, dos conceitos aparentemente familiares das obras do corte. Esse trabalho necessário para ler Marx é, ao mesmo tempo, no sentido estrito, o trabalho de elaboração teórica da filosofia marxista. A teoria que permite ver claramente em Marx, distinguir a ciência da ideologia, pensar a diferença destas em sua relação histórica, pensar a descontinuidade do corte epistemológico no contínuo de um processo histórico, a teoria que permite distinguir uma palavra de um conceito, distinguir a existência ou a não existência de um conceito sobre uma palavra, discernir a existência de um conceito pela função de uma palavra no discurso teórico, definir a natureza de um conceito por sua função na problemática e, portanto, pelo lugar que ele ocupa no sistema da teoria. Essa teoria que é a única a permitir uma autêntica leitura dos textos de Marx, uma leitura ao mesmo tempo epistemológica e histórica, não é efetivamente senão a própria filosofia marxista. Partíramos à sua procura, e eis que ela começa a nascer com sua primeira exigência elementar, a simples definição das condições de sua procura. Março de 1965. Observações. 1. Sobre a terminologia adotada. Pode-se notar nos artigos que se vão ler algumas variações sobre a terminologia adotada. Em particular, o artigo sobre a dialética materialista propõe o termo teoria, com maiúscula,
para designar a filosofia marxista, o materialismo dialético, e reserva o termo filosofia às filosofias ideológicas. É nesse sentido de formação ideológica que o termo filosofia é empregado já no artigo Contradição e Sobredeterminação. Essa terminologia que distingue a filosofia ideológica da teoria ou filosofia marxista constituída em ruptura com a ideologia filosófica pode apoiar-se em várias passagens de Marx e de Engels. Na ideologia alemã, Marx fala sempre da filosofia como de uma pura e simples ideologia. Em seu primeiro prefácio ao Anti-Düring, Engels escreve, abre aspas, se os teóricos são semi-conhecedores na área das ciências da natureza, os especialistas atuais dessas ciências o são realmente de igual modo no domínio da teoria, o domínio do que se chamava até agora a filosofia. Fecha aspas. Essa observação prova que Engels sentira a necessidade de inscrever numa diferença de terminologia a diferença que separa as filosofias ideológicas do projeto filosófico absolutamente novo de Marx. Propunha registrar essa diferença designando a filosofia marxista pelo termo teoria. Todavia, uma coisa é uma terminologia nova bem fundamentada, e outra coisa sua manipulação e sua difusão reais. Parece difícil impor contra um longuíssimo uso o termo teoria para designar a filosofia científica fundada por Marx. Além disso, a maiúscula que a distingue dos outros usos da palavra teoria não é, evidentemente, perceptível na linguagem falada. É por isso que, após o texto sobre a dialética materialista, me pareceu necessário voltar aos usos da terminologia corrente e falar, a propósito do próprio Marx, de filosofia, e empregar, então, o termo filosofia marxista. 2. Sobre os artigos publicados. O texto Os Manifestos Filosóficos de Feuerbach saiu na La Nouvelle Critique, de dezembro de 1960. O artigo sobre o jovem Marx, Questões de Teoria, saiu em La Pensée, de março a abril de 1961. O artigo Contradição e Sobredeterminação saiu em La Pensée de dezembro de 1962. Seu anexo permanecera inédito. O artigo Notas sobre um Teatro Materialista saiu em Spirit de dezembro de 1962. A Crônica Filosófica, os Manuscritos de 1844 saiu em La Pensée em fevereiro de 1963. O artigo sobre a dialética materialista saiu em La Pensée em agosto de 1963. O artigo Marxismo e Humanismo saiu nos Cahiers de Liézard, de junho de 1964. A nota complementar sobre o humanismo real saiu na La Nouvelle Critique, de março de 1965. Quero agradecer aos senhores das revistas que muito cortesmente me autorizaram a compilar esses textos no presente volume. Louis Althusser.